Ninguém acorda pensando que está sendo observado pela própria história. Mas hoje É isso que acontece. Porque a pergunta já não é o que o Checkmate conquistou. A pergunta é: quem a gente é quando o palco fica vazio? Quem a gente é sem o hip hop? quem sobra quando o nome deixa de ser nome e vira silêncio? Aqui não tem aviso, Não tem roteiro, não tem preparação, tem verdade, tem peso. tem um lado que ninguém vê. Esse é o Checkmate por dentro. E este é o Tom. Antes mesmo de saber que sua própria história está sendo registrada. Bem-vindo ao lado de dentro. Ao silêncio depois do aplauso. A história que ninguém contou. E aí, Checkmate? Quando você olha pra trás e lembra do início de tudo, do menino que você foi antes do hip hop, antes do grupo e antes do respeito. Qual foi o primeiro momento em que você percebeu que a vida não ia ser fácil pra você? E como esse momento moldou o homem que você é agora? Desde quando eu descobri que meu pai de sangue tinha morrido. E que aquilo tinha sido, aquele segredo tinha sido guardado para me proteger. E foi na mesma época que eu conheci o hip hop, e isso de fato mudou a minha vida. Na sua trajetória, qual foi o acontecimento que realmente te quebrou por dentro? Aquele que ninguém viu, ninguém soube, ninguém aplaudiu. E como você conseguiu continuar mesmo carregando essa cicatriz silenciosa? Todas as vezes, desde quando eu escolhi o hip hop para minha vida. Existe algum capítulo da sua história que você nunca contou pra ninguém porque acredita que, se contasse, as pessoas nunca mais olhariam pra você da mesma forma? O que existe ali que você ainda não consegue encarar em voz alta? O fato de a convivência gerar abusos e abusos gerar fragmentações. Se toda a sua trajetória fosse apagada hoje, grupo, cena, memória, conquistas, e só sobrasse você, diante da sua própria história, você teria coragem de contar ela inteira de novo, sem esconder nada? Talvez isso saia em algum clipe, provável. Good. Se você descobrisse que tudo que você construiu só faz sentido pros outros, e não pra você, como você viveria depois disso? Ou vice-versa? Só faria sentido pra você e não pros outros. Talvez eu não tenha dito isso pra vocês, mas tudo que eu fiz até então, principalmente com hip hop, nunca foi pra mim. Muito pelo contrário. Acredito que quando eu de fato entendi o que era o hip hop, que isso é uma mensagem de Deus, onde a gente literalmente apenas dá, você deixa de colocar o apego, o gosto, uma vontade pessoal. Então, eu não vejo dessa forma. Eu acredito que tudo que eu tenha feito, fiz para outras pessoas. Se você voltasse ao ponto mais difícil da sua história, aquele que tudo parecia desmoronar, o que você diria pra si mesmo e você acha que teria força de ouvir essa verdade? Diria o que eu digo para mim todos os dias. Vamos lá, Tom. Mais uma. Você pensa nas perdas que teve pelo caminho, amizades, oportunidades, tempo, paz, família, qual delas mais te assombra quando você está sozinho? E por que essa perda ainda pesa tanto pra você? Não sinto que pese. Como eu disse, acredito que tudo que eu tenha feito tenha sido para outras pessoas. Foi muito engano das vezes em que eu quis algumas coisas para mim. E isso gera apego. E o apego gera frustração. Então, quando eu entendi isso, literalmente, além de doar as coisas, eu parei de simplesmente me preocupar com as coisas que me machucavam durante esse trajeto. Guerra é guerra. Se você pudesse voltar no seu passado e encarar a sua versão mais frágil, mais perdida, mais ferida, você acha que ela reconheceria orgulho no homem que você se tornou? Ou ela se perguntaria se tudo isso valeu a pena, o preço que você pagou? Provavelmente essa criança choraria muito, com medo do monstro que eu me tornei. Durante esse trajeto da vida, onde eu literalmente tive que matar essa criança. Você lidera porque acredita ou porque não sabe quem seria sem esse posto? Eu nunca achei que liderava nada.
Sinceramente, até hoje eu não me acostumo com o título de professor. Por mais que eu estude, por mais que eu me desenvolva, por mais que eu aprenda, eu me considero mais um aluno do que um professor. Eu me considero mais um aprendiz do que um líder. Se um dia ninguém te chamasse de Tom, de líder, de professor ou referência, quem seria o você que sobra? A pessoa que aperta o play e é totalmente diferente de tudo que eu disse. Talvez ninguém perceba, mas tem gente que não escolhe o hip hop. É escolhido por ele. O checkmate não é logotipo, não é camiseta, não é palco iluminado. É um grito que atravessa. Um grito que primeiro salvou ele, pra depois alcançar os outros. Enquanto muitos dançaram pra ser visto, ele dançou para que ele não desistisse de si mesmo. O hip hop não prometeu vida fácil, mas prometeu verdade. Prometeu transformação. Prometeu que ninguém precisa atravessar o mundo sozinho. Enquanto muitos pensam nos próprios princípios, ele pensou em abrir caminho para quem viria depois. E mesmo quando tudo parece desmoronar, quando as relações cansam e quando o peso vira dúvida, o hip hop continua ali, como esteve desde o começo. Não como fuga, mas como suporte. Talvez essa seja a verdade mais dura. O checkmate não é perfeito. Tom não é herói. E o movimento não promete finais bonitos. Mas ainda assim, ele acredita que dança devolve nome a quem o mundo tentou apagar. Enquanto essa crença existir, o grito não morre. Porque no fim, o checkmate nunca foi sobre vencer. Foi sobre não desistir de ninguém. Nem dele, e nem da gente.